Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro do dia 28 de maio e estaremos dando continuidade ao livro do Leon Denis, O Porquê da Vida. E eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o nosso amigo Jader. Jader, com você, querido. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pela não presença no último evento. Teve a desencarnação da minha mãe e logo depois da desencarnação, perdi com a burocracia, com os papéis, a burocracia, além da tristeza que é natural, né? Então, esse mês foi um mês pesado para todos nós. Mas é com muita alegria que eu estou aqui para a gente encerrar o Porquê da Vida. O meu acordo com o Humberto foi o seguinte: na verdade, a proposta foi do Humberto, eu peguei antes que ele desistisse. Ele falou assim: não, eu fico com a parte filosófica, você fica com a parte científica. Eu falei: nossa, que proposta boa! Então, esses dois últimos capítulos mostram a parte científica, da argumentação de Leon Denis no Porquê da Vida. Esse O Porquê da Vida foi objeto de um artigo que a gente escreveu para o jornal Dirigente Espírita. E eu vinha publicando artigos sobre autores espíritas pouco conhecidos, mas de boa qualidade, apresentando de uma forma geral a obra deles. Eu achei o Porquê da Vida espetacular e o artigo ficou quase todo sobre o Porquê da Vida, porque ele serve como uma espécie de esqueleto da obra do Leon Denis. Leon Denis publica em 1880 um texto chamado O Progresso. O Progresso é um pré-O Porquê da Vida, que vai ser publicado em 1885. E no Porquê da Vida, à medida em que a gente vai acompanhando as discussões de Leon Denis, a gente já vê um pequeno desenvolvimento de algo que vai se tornar depois da morte, um pequeno desenvolvimento do que vai se tornar cristianismo e espiritismo, um pequeno desenvolvimento da questão do espiritismo na igreja, dos fenômenos espirituais na igreja, um pequeno desenvolvimento do problema do ser, do destino e da dor. E outra coisa que me chamou muita atenção no Porquê da Vida, então, a gente tem um desenvolvimento do que vai ser o grande enigma, que é o capítulo que Humberto falou na semana passada, que é o capítulo que trata de Deus. Uma coisa que me interessou muito, porque eu sou tradutor, não do francês, do inglês, mas eu achei muito interessante o projeto. O que eu tenho é tudo antigo, tá, gente? É mais velho esse meu O Porquê da Vida. Não sei se vocês estão vendo, porque eu não estou me vendo, tá? Mas nesse livro da FEB, na tradução da FEB, o tradutor da época, ele inseriu textos que não fazem parte do Porquê da Vida, que é um livretinho, é um livro curto. Mas o que eu achei mais feliz do trabalho que ele fez foi a inserção do romance chamado Giovanna, do Leon Denis, que já foi publicado separado também. Eu tenho aqui uma edição da La Chatre. Esse Giovanna, se a gente tiver tempo, eu vou fazer uma síntese muito rápida, mas é um romance muito bom de se ler, porque Denis faz uma espécie de síntese do impacto do pensamento espírita no homem do século XIX e das consequências do espiritismo, da crença espírita, as consequências de se adotar a filosofia espírita, nos personagens que ele coloca. Eu fiquei até pensando se um dos personagens não seria ele, porque o Flammarion fazia muito isso. Só que o Flammarion era mais assim, o personagem dele era astrônomo, o personagem dele traz os elementos do Leon Denis, do próprio Camille Flammarion. O personagem dessa história, que é o Maurício Ferrand, talvez lembre um pouco Leon Denis, mas não sei se
a história está próxima à história de Leon Denis, mas eu vou deixar esse suspense aí para os interessados pesquisarem depois, darem uma lida. Tá? Bom, então, no Porquê da Vida, a gente começa, deixa eu diminuir aqui, para eu conseguir ler a minha cola. Né? A gente começa fazendo a transição do pensamento filosófico do DI para o pensamento científico. Então, não sei se deu para acompanhar na exposição do Humberto, acredito que sim, mas Denis ele parte de uma visão de liberdade e determinismo, ele vai articulando conceitos filosóficos, posições filosóficas, até chegar à proposta espírita. Os capítulos anteriores são como que uma descrição da visão de homem, da visão de mundo, da visão de futuro, tá? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que são questões filosóficas. Leon Denis se deita nessas questões. Quando ele chega no capítulo em que a gente está, ele põe essa frase, que é a frase de transição da parte filosófica para a parte científica. Ele diz assim: entretanto, apesar do seu caráter absolutamente irracional, apesar da autoridade das tradições em que repousa, ou seja, eu tenho um pensamento tecido pela razão, eu tenho um pensamento que ele dá continuidade a tradições antigas, que é algo que o Humberto sempre fala com a gente, é a questão da religião, daquele núcleo duro das religiões, estar presente nas religiões do passado, em outras religiões. Essa solução seria qualificada de pura hipótese elevada ao domínio da imaginação, se não pudéssemos firmá-la sob uma base inabalável, sobre experiências diretas, sensíveis ao alcance de todos. Então, eu imagino que o Humberto não vai gostar muito dessa frase, porque ele está dizendo, bom, filosofia nós podemos construir a partir de postulados, a partir de ideias a priorísticas, mas se uma dessas ideias for questionada, todo o edifício que se funda nessas ideias cai, derruba. Então, a pergunta dele é mais ou menos a seguinte: por que acreditarmos no espiritismo? E ele vai abandonar o trabalho que ele desenvolveu com a razão. Ele não vai abandonar, né? Ele vai deixar quietinho o trabalho que ele desenvolveu com a razão até então, para tentar buscar, será que há evidências sobre experiências diretas, sensíveis ao alcance de todos? É isso que ele passa a fazer, mas ele não vai descrever as experiências. Esse livro ele foi escrito para ser assim, uma primeira leitura sobre o espiritismo, para ter uma visão geral do espiritismo. Então, ele vai citar os autores que se debruçaram sobre essa questão, e a questão é: a alma existe? Os espíritos sobrevivem após a morte? Os espíritos se comunicam conosco? É isso que ele vai colocar sob a pesquisa experimental. Tá? E aí ele coloca, ainda na página 42 da minha edição, o espírito humano, fatigado das teorias e dos sistemas, perante toda afirmação nova, reclama provas. Então, de novo, vocês vão lembrar da exposição do Humberto, onde ele fala dos sistemas em filosofia. Como é que, 100 anos antes dessa afirmação do Leon Denis, se acreditava que se conseguiria desenvolver um conhecimento, se não verdadeiro, pelo menos rigoroso, através de sistemas. Né? Então, vão lembrar também que o Humberto nos falou da contribuição de Kant, que tenta associar, tá, a filosofia ele avança sobre aquela ruptura que existia entre o conhecimento filosófico
e o conhecimento empírico, o empirismo e o racionalismo, tá? de Descartes, e o empirismo dos autores ingleses. E ele faz uma... Elas não são mutuamente excludentes uma da outra. Tá? Então, Denis, já bebendo desse avanço da filosofia, ele valoriza os estudos experimentais. Tá? O mesmo tipo de estudos que, por exemplo, o colega de Karl Marx usa para poder criticar os espíritas. Por esses dias, o Marcelo Bulão, que eu não sei se está presente, mandou um trabalho, tá, do colega de Marx, em que ele estava criticando o Alfred Russel Wallace. E ele dizia assim, esse é o problema de quem acredita nos sentidos sem ter domínio sobre a filosofia. Ele faz uma crítica virulenta. E ele pega os piores momentos para poder ilustrar a tese dele. Ele pega as narrativas do Wallace, de um dos livros que eu traduzi, em que não fica muito claro que a fotografia espírita de espíritos ou os médiuns que eram capazes de registrar presenças espirituais nas chapas fotográficas, ele coloca como sendo um mero truque e como se tivéssemos que acreditar na opinião do pesquisador, quando o próprio Wallace mostra pesquisas com fotografias espíritas que foram feitas nos Estados Unidos, sendo acompanhadas por júri e por técnicos de fotografia, passo a passo, tá? E cuja decisão final do julgamento foi favorável à possibilidade da existência das fotografias espirituais, ou seja, o técnico em fotografia que acompanhou tudo, as testemunhas que tudo acompanharam, tá? Não encontraram uma explicação como uma fraude poderia ter sido feita com os controles que eles realizaram em sua observação. Tá? Aí, continuamos com Denis. Base positiva, apoio sólido às leis morais, ao ideal de justiça, sem o que nenhuma civilização poderia desenvolver-se. Então, ele está enchendo a bola do espiritismo. É uma doutrina, ou é um conhecimento que, de um lado, tem base positiva, ou seja, tem base na análise de fatos. Perdão? Alguém falou algo? Não? E por consequências, tá, que vão a favor das leis morais, do ideal de justiça, que são fundamentais à exigência, à existência de uma civilização. Sem... Bom, aí então, Leon Denis começa a falar para a gente dos sábios favoráveis aos fenômenos espirituais, daqueles pesquisadores, que o pessoal costumava chamar os professores de sábio naquela época, tá? Aqueles pesquisadores que estudaram empiricamente fenômenos espirituais. E eu achei curioso porque eu olhei no livro que a gente tem, que é o Porquê da Vida, o Porquê da Vida da FEB. E olhei que está na Enciclopédia Espírita, tá? Que foi divulgada pelos espíritas franceses, que foram conseguindo os originais, e esses antigos, que já estão fora da lei de direito autoral, eles divulgaram na Enciclopédia Espírita. E eu vi que o Denis ele vai também modificando o Porquê da Vida à medida em que ele vai publicando. Então, eu vi sábios que saíram da lista dele e sábios que entraram na lista dele, que estão além desses que ele apresenta aqui nessa edição que eu tenho da FEB. Ok? Já conversei com o pessoal que eu conheço lá na FEB, tenho certeza que eles vão se interessar em fazer a tradução da última edição do Porquê da Vida, daquela que foi que sofreu a maior contribuição de Leon Denis. Tá? Então, ele começa com Crookes,
não dá para a gente falar de cada um desses estudiosos, tá? Mas Crookes é um químico inglês, tá? Um químico condecorado pela rainha. Naquela época, os cientistas eles ocupavam mais de uma área, tá? Então ele era químico com conhecimento de física, com conhecimento de fotografia, que fazia pesquisa astronômica, que pesquisou, fez fotos da Lua, desenvolveu o tálio. Tá? Assim, se a gente for falar da história do Crookes, a gente vai ver que como o conhecimento ele não tinha o volume de conhecimento que a gente tem hoje e o grau de especialização necessário para a gente chegar à ponta da pesquisa do conhecimento, era comum que alguém que tivesse um bom conhecimento de ciências trabalhasse em física e química, por exemplo, em áreas que hoje estão especializadas, elas não perderam a capacidade de conversar uma com a outra, mas o pesquisador, para trabalhar na ponta de uma e da outra, tá? Ou ele pega uma questão de fronteira, ou ele vai ter dificuldade até de ler o volume de coisas que as pessoas se encontram publicando. E Crookes foi uma das pessoas que quase todos nós que passamos por algum curso de formação, tá? Algum ciclo de estudo de formação no meio espírita, nós sabemos que Crookes foi um dos estudiosos que pesquisou a médium Florence Cook e que publicou um relatório favorável à tese da existência da vida após a morte. A médium Florence Cook era uma médium de materialização, ele preparou o ambiente, ele controlou o ambiente, tá? No escritório dele, separou um espaço para que Florence Cook pudesse entrar em transe e registrou, pesou, mediu pressão do espírito Kate King que se comunicava. O Crookes é um dos estudiosos. O outro estudioso que ele cita logo a seguir é Alfred Russel Wallace, que é aquele do qual eu traduzi alguns dos livros. Tá? Esse livro aqui, Os Fantasmas e Suas Aparições, é uma parte curiosa da pesquisa do Wallace, não é a pesquisa empírica propriamente dita, essa está no primeiro livro dele, mas ele pega toda uma contribuição da parapsicologia que estava nascendo, tá? Com o nome de Ciências Psíquicas, na Inglaterra, e eles estudam quase 2.000 casos que eles explicam através da teoria da telepatia. E o Wallace ele pega o livro, o relatório de pesquisa, que se tornou um livro, tá? Chama-se Os Fantasmas dos Vivos, um livro clássico, e começa a dizer que existem fenômenos dentro desse livro que a teoria da telepatia seria insuficiente para explicar, que seria necessária a teoria da imortalidade da alma. E ele agrupa esses fenômenos, ele retira do relatório feito pelos pesquisadores da Society for Psychical Research, agrupa esses trabalhos, tá? Em categorias e apresenta nesse livro Os Fantasmas e Suas Aparições, que saiu publicado em 2 grandes artigos de revista à época dele. Um outro pesquisador curioso, contemporâneo do Wallace, também inglês, é o engenheiro chamado Cornwell Varley. E o Cornwell Varley é um pesquisador espírita. Eu saí atrás de alguma coisa interessante que ele tivesse feito para poder contar para vocês. Então, minha primeira simpatia com o Cornwell Varley foi com o pai dele. O pai dele era ministro protestante, tá? Era uma espécie de pastor, como a gente fala aqui no Brasil, nos dias de hoje, e durante a semana ele era cientista, ele ensinava ciências. Então, os filhos dele estudavam ciências ao longo da semana e estudavam religião no domingo. E o Varley cresceu nesse ambiente em que ele transformou a casa dele num verdadeiro laboratório, e o Varley tinha acesso às coisas. Uma das realizações do Cornwell Varley foi
passar um cabo telegráfico da Inglaterra aos Estados Unidos. Vocês não me perguntem como foi que ele fez isso, eu não faço a mínima ideia como foi que ele passou um cabo telegráfico da Inglaterra aos Estados Unidos. Até tentei encontrar, tá? Mas não fui capaz de entender. Mas os autores que escrevem sobre ele, todos são claramente atestam que ele teve essa realização. E a relação dele com o Wallace foi interessante, porque ele escreveu um trabalho sobre telepatia. O Wallace permitiu que ele apresentasse na Sociedade Britânica para o avanço das ciências, e os pesquisadores dessa sociedade, um deles, tá, acusou o Wallace de estar levando misticismo para o sagrado espaço da ciência. Então, o Wallace teve que responder a um imbróglio no seu meio científico. Ele era o responsável pelo setor que ele administrava, por ter levado o Cromwell Varley. Mas o que eu achei de mais interessante com o Varley foi a pesquisa que ele fez com a médium Florence Cook. Então, uma das coisas que o Varley fazia, ele tinha um conhecimento de eletricidade, tá? Eu não vou falar eletrônica, que não existia na época, mas eletricidade com certeza. E o que ele fez, então? Para poder acompanhar a Florence Cook durante as comunicações, ele colocou uma moeda de ouro nas costas da mão da Florence Cook, das duas mãos da Florence Cook, puxou um cabo de cobre, à frente colocou um cabo de platina e ligou os dois cabos, as duas ponteiras de platina, num galvanômetro, que é um multímetro antigo que existia naquela época, um antecessor do voltímetro, do amperímetro. E o galvanômetro, então, a gente vê que ele não tinha escalas, porque ele não falava quantos ohms tinha a pele de Florence Cook, mas ele ajustou o galvanômetro de tal forma que, na escala que ele tinha, tá, ele conseguisse medir, próximo do fundo da escala, a resistência da pele de Florence Cook. Então, ela entrava numa cabine, assim, toda ligada eletricamente. Se ela tentasse tirar as moedas de ouro da mão, ou desligar o cabo de cobre das moedas de ouro, ou qualquer coisa semelhante, tá, o galvanômetro cairia. Ele teria uma alteração imensa na sua medida de resistência. Tá? E embaixo da moeda, ele colocou alguns papéis que ele embebeu em uma substância condutora. E essa substância, à medida em que o tempo ia passando, ela ia se evaporando, e a resistência da pele de Florence Cook, o medidor, lá, o galvanômetro, a medida dele ia diminuindo à medida em que passava o tempo e que secava a pele. Tá? O indicador dele, o medidor dele ia alterando. Então, se ela ficasse ligada, aquele instrumento mediria a resistência da pele dela, e essa medida iria alterando gradativamente com o passar do tempo. E o Cromwell Varley colocou uma pessoa olhando o galvanômetro durante todo o momento da sessão. E durante a sessão, o espírito de Kate King materializou-se e mostrou, por exemplo, os braços. E eles podiam examinar que os braços estavam sem toda a parafernália que o Cromwell Varley criou junto com Florence Cook. E puderam acompanhar os fenômenos, deixando Florence Cook mais guardada, mais reservada, tá? Que era um cuidado que eles tinham. Tá? E no final do experimento, eles concluem a favor da existência dos fenômenos, que os fenômenos são reais. Essa, inclusive, é uma frase famosa de Crookes. Eu não digo que os fenômenos são possíveis, os fenômenos são reais. Tá? Um outro pesquisador, mas já não tão ligado assim ao meio científico, é o juiz Edmonds,
nos Estados Unidos. A gente vai encontrar coisas sobre ele, histórias ligadas a ele, na obra de Ernesto Bozano. Bozano traduz algumas coisas. Edmonds tinha uma filha médium, e essa filha tinha capacidade de xenoglossia, de falar em outras vozes, em outras linguagens. Tá? Eu me recordo, e aí eu vou estar falando de memória, então eu posso confundir alguma coisa, mas eu me recordo de um episódio que o Bozano chama muita atenção, em que a filha do Edmonds, ela... Não, tá aí, estou confundindo, não é a filha dele, não, é a Therese Neumann. Então, deixa quieto, não vou contar essa história, não. Tá? Outro autor que o Denis cita é Zollner, tá? Wilhelm Zollner. Tá? E Zollner é um físico alemão. E ele trabalha na Universidade de Leipzig, naquela época. E ele começa a fazer pesquisa com médiums, principalmente com Henry Slade. Ele pesquisou também Elizabeth Sperrans e pesquisou também William Eglinton, que é menos conhecido por nós espíritas. Tá? Mas as pesquisas do Zollner, de Slade, são muito curiosas. O Zollner ele tinha uma formação de físico e um pensamento de físico. Então, quando começaram os fenômenos de materialização, desmaterialização, como Aksakov, por exemplo, chamou, o Zollner fez uma segunda hipótese aos fenômenos de materialização, ou, perdão, aos fenômenos de desmaterialização. Ele se perguntava assim, será que existe uma quarta dimensão, além das 3 dimensões que nós percebemos com os nossos sentidos? Se houver uma quarta dimensão, então é por isso que os objetos desaparecem num ponto e reaparecem no outro. Eles saem do mundo das 3 dimensões que a gente é capaz de perceber, passam por essa teórica quarta dimensão e retornam depois a esse mundo de 3 dimensões que a gente percebe. E ele chega, inclusive, a fazer medidas com base nos fenômenos que os médiuns produziam na frente dele. O que ficou mais interessante na pesquisa dele sobre as dimensões, e ele perguntava ao Slade se era possível fazer, e o Slade não sabia, porque não era, ele era o médium, não era ele que fazia, e aí ele dizia, os espíritos estão me dizendo que vão tentar. Uma das coisas que ele fez foi pegar fibras de couro, tiras de couro, fechar em uma espécie de aro a fibra de couro, colocar um selo fechando as 2 pontas da fibra de couro, colocar no selo um cartão dele e colocar em cima da mesa o cartão com as mãos dele por cima. Então, ficava a tira de couro estendida pela lateral da mesa, sem nenhum nó. Em 3, 4 minutos, aquela tira aparecia a ele cheia de nós. Então, como é que os espíritos teriam dado nós como é que um possível fraudador teria dado nós na tira de couro se ele não consegue, se ele não conseguiu tirar as extremidades da tira de couro da mão de Zollner? E quando as pessoas começam a dar explicações rápidas para os fenômenos, o Zollner reclama no texto dele. Tá? A gente tem, em língua portuguesa, esse texto aqui que a minha esposa fez o favor, esse livro que a minha esposa fez o favor de fazer uma encadernação chamado Provas Científicas da Sobrevivência. Então, o Zollner ele vai fazer outras propostas para os espíritos para poder ter certeza de que eles eram capazes de fazer isso. Além das tiras de couro, ele procurou um marceneiro e pediu que o marceneiro cortasse em redondo um tronco de árvore e abrisse um buraco nesse tronco de árvore. E ele fez 2, 3 de tamanhos diferentes e perguntava para o marceneiro, é possível? Ele queria que os espíritos colocassem uma argola de madeira dentro da outra, sem quebrar a madeira naturalmente. Tá?
E ele perguntava, então, para as pessoas, para o marceneiro, é possível quebrar a madeira e reconstituí-la? O marceneiro falou assim, de jeito nenhum. Essa foi uma das experiências que não deu certo. Ele colocou as madeiras dentro da tira de couro, os espíritos retiraram as madeiras de dentro da tira de couro e colocaram, não uma dentro da outra, mas elas todas dentro do pé de um que eles utilizavam. Então, ficou entre o tampo e os pés. Tá? Não dava para inserir sem retirar o tampo ou os pés. Então, esse é um dos experimentos que ele vai colocando. Tem um experimento também, que eu li só o começo. Ele pediu a um vidraceiro que fizesse uma esfera de vidro totalmente fechada, isso não é difícil, quem mexe com vidro sabe fazer, e com o interior aberto. E ele queria que os espíritos colocassem a vela dentro do interior da esfera de vidro. Tá? Essa parte eu não cheguei no livro, então quem quiser pode ler o livro do Zollner para poder ver se ele conseguiu ou não esse resultado. Tá? O Denis cita Ulrich Weber, que foi colega de pesquisas do Zollner, e ele cita Gustav Fechner, que na tradução aqui da FEB saiu Heckner, mas está errado, é o Fechner. Eu conheço Fechner não por causa da minha rápida passagem pela engenharia, mas como um dos autores da psicofísica, que foi uma das primeiras escolas científicas de psicologia na Europa. Quando eu vi que era o Fechner, eu falei assim, não é possível, a gente estuda esse homem na história da psicologia. E esse homem é um dos pais da psicologia experimental. E aí eu fui estudar a história, a vida do Fechner, que a gente não lê no curso de psicologia. Eu fiquei assim atordoado com todas as coisas que esse pesquisador fez, além de acompanhar Zollner na pesquisa sobre os espíritos. Há até hipóteses sobre o funcionamento cerebral que só seriam comprovadas 100 anos depois, o Fechner fez. Ele era um intelectual de primeira linha. E eu achei curiosa a retirada do Fechner na edição mais à frente do Leon Denis. E fiquei pensando, será que ele se tornou ateu depois dos estudos espíritas? No entanto, Fechner tem um livro sobre religião, tá? Sobre almas, tá? Que foi traduzido para o inglês e foi feita a introdução por William James, que é outro pesquisador importante da existência do espírito. Tá? É um dos fundadores da Sociedade Americana para Pesquisas Psíquicas. Então, essa dúvida eu ainda não consegui solucionar. Quando eu solucionar, prometo para vocês que escrevo no Espiritismo Comentado. Aí, esses aqui a gente já não encontra no livro da FEB. Tá? O Leon Denis insere Camille Flammarion. Eu achei muito curiosa essa inserção posterior do Camille Flammarion. Porque Flammarion, quando o Porquê da Vida foi publicado, mais ou menos em 85, ele estava... como é que eu posso dizer? Ele estava de mau humor com o espiritismo. Tá? Ele achava que muitos dos espíritas contemporâneos de Kardec eram pessoas muito crédulas. E ele criticava tanto os crédulos quanto os incrédulos. E é por isso que ele, no discurso que ele faz no enterro de Kardec, ele diz que o espiritismo é uma ciência da qual só se conhece o ABC. E ele desejava que o espiritismo fosse pesquisado com um modelo de ciência próprio das ciências naturais. É esse tipo de ciência que ele achava bom, porque ele era astrônomo. Ainda não existiam as ciências humanas e sociais à época de Flammarion, à época da desencarnação de Kardec em 69, 1869. Mas Camille Flammarion começa a fazer, mesmo afastando-se do movimento espírita, ele começa a fazer pesquisas. Algumas pesquisas apenas de levantamentos, mas com muito fôlego.
Por exemplo, ele escrevia numa revista francesa muito vendida e pede aos seus leitores que tivessem passado por algum tipo de experiência, tá, própria dos médiuns, ou que talvez fosse explicada com a emancipação da alma, tá, que falasse de percepções, além das percepções dos 5 sentidos, que escrevessem para ele. E ele recebe mais de 2.000 correspondências, narrando histórias. Ele seleciona as melhores 1.800, e tenta fazer contato com pessoas do local para saber se não se tratava de um trote, se as pessoas existiam, se aquela história que elas contavam para ele por escrito eram reais, tá? Eram conhecidas. E aí, então, ele escreve O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, onde ele vai falar de sonhos, ele vai falar de sonhos premonitórios, ele vai falar de uma série de coisas e concluir no final do livro pela imortalidade da alma. Flammarion vai ter diversos livros de pesquisa. As Casas Mal Assombradas, tá? Ele vai ter A Morte e Seu Mistério, fenômenos que acontecem antes, durante e depois da morte do corpo físico das pessoas. Então, ele faz as observações, colhe as narrativas, organiza essas narrativas e mostra as hipóteses passíveis de explicar a vida após a morte. Um outro autor que ficou famoso à época, que já teve obras publicadas aqui no Brasil em português, foi Paul Gibier, e que eu fiquei sabendo nessa pesquisa, tá, dos trabalhos do Denis, que ele foi discípulo de Pasteur. Daí a notoriedade de Paul Gibier na França daquela época. Há pesquisas com espíritos de Auguste Vacquerie, de Eugène Nu, de Fauvetti e do famoso César Lombroso, que o Denis também coloca no Porquê da Vida. Lombroso foi quem pesquisou inicialmente Eusápia Paladino. Todo mundo sabe que Lombroso era cético no começo, ele era filho da Revolução Científica, da Revolução Positivista do século XIX, e ele não acreditava em forma alguma que os espíritos existissem. E até que Eusápia Paladino, em uma das suas materializações, faz com que Lombroso tenha contato com sua própria mãe desencarnada. E apesar dos erros de italiano da mãe de Lombroso, ele fica tocado e ele dá uma declaração de que ele estava muito arrependido de, a priori, não ter aceito que o espiritismo pudesse ser uma ciência. Bom, isso tudo está no domínio do experimental, da observação e da pesquisa. Nós continuamos aqui, então, com Myers, Gibier já coloquei, repeti, me desculpe, Sir Oliver Lodge. Oliver Lodge é também um pesquisador curioso, inglês, que vai ficar conhecido pela perda do filho na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente imagina que o Denis ele vai atualizar o Porquê da Vida até depois da Primeira Guerra Mundial, pelo menos. Tá? E Oliver Lodge tem uma série de estudos com médiuns ingleses daquela época. Tá? O Coronel de Rochat, nós já temos mais contato aqui no Brasil, porque muitos dos livros dele foram traduzidos para o português e publicados. Ele era filho de espíritas, mas não era espírita, e começou a observar os fenômenos espirituais e fazer suas pesquisas na instituição de nível superior que ele dirigia. São estudos menores, ou seja, com uma casuística menor, mas com uma profundidade e um detalhamento maior. E ele tem livros sobre levitação, ele tem livros sobre diversos assuntos, tá? Inclusive reencarnação, as vidas sucessivas dele, que influenciou bastante Hermínio Miranda aqui no Brasil. Em As Vidas Sucessivas, ele hipnotiza os sujeitos que ele pesquisa e faz com que o sujeito vá se lembrando de coisas anteriores e anteriores e anteriores.
Mas nesse livro ele não faz uma pesquisa das informações que os sujeitos alegam ser de vidas passadas. Ele também insere Charles Richer, que vai entrar no cenário da pesquisa psíquica, tá? Nos anos 90, mais ou menos, e um tal Dr. Maxwell, que eu não conheço, que é jurista, procurador-geral da Corte de Bordeaux. O último capítulo é uma espécie de síntese do espiritismo apresentado ao leitor. Então, Leon Denis conclui pela existência de Deus, e se a gente for pegar em detalhes, só esse item dá, eu acho que uma sessão, a discussão de uma sessão, ele discute a favor da imortalidade da alma e da alma como um ser que tem faculdades e potências. Aí eu fiquei encascado com essa palavra potências, porque a gente não usa essa palavra muito dentro da psicologia. E eu fiquei pensando, seria potencial, mas eu fui ver as alternativas a potências, e potência é realmente o melhor termo que o tradutor encontrou. Todo mundo que leu O Problema do Ser, do Destino e da Dor se recorda da parte 3 do livro, que são as potências da alma, e que ele vai desenvolver essa ideia que ele lança aqui pontualmente. Ele fala da comunicação entre vivos e mortos e do progresso infinito, que é o primeiro livro dele e que está aqui colocado como sendo uma espécie de princípio do Espiritismo. Como há uma justiça eterna, calcada na liberdade e na responsabilidade pelos atos, a alma é ao mesmo tempo livre para poder agir como quiser, mas tem que responder por aquilo que ela vem a fazer. Então, Denis, nesse capítulo de encerramento, ele coloca: os ensinos do Espiritismo não são outros senão os do cristianismo primitivo, desprendidos das formas materiais do culto, despojados de dogmas, das falsas interpretações, dos erros com que os homens velaram e desfiguraram a filosofia do Cristo. Então, isso aqui é uma origem para um livro que o Denis vai escrever mais à frente, que é o Cristianismo e Espiritismo. E essa colocação do Denis nos incita a ir procurar o cristianismo primitivo, tá? E, de forma isenta, na medida do possível, ver se existem elementos do espiritismo ou não nesse cristianismo primitivo. Mas não critica, assim como Kardec, o culto, os dogmas, tá? As falsas interpretações que foram mantidas a poder institucional. Né? É a questão da infalibilidade papal que eu andei estudando e que começa desde o ano 90, com algumas colocações feitas pelo quarto Papa da Igreja, Clemente Romano, conhecido como Clemente I, tá? na história da Igreja. Mas a gente deixa isso para outro momento. Né? No fecho do livro, o Denis faz uma... Eu fico sempre impressionado com a capacidade dele de fazer uma avaliação da sua época. E ele viveu momentos de muita transformação social, e ele é uma pessoa que percebe bem essas mudanças. Então, ele diz: a sociedade moderna atravessa uma crise temerosa. Profunda decomposição a corrói surdamente. O amor do lucro, o desejo dos gozos, tornam-se dia a dia mais aguçados, mais ardentes. Há que se lembrar que o lucro era considerado pecado na Europa medieval, no Ancien Regime, o que não impedia que algumas pessoas expusessem o amor ao lucro. Mas numa sociedade em que isso poderia ser mal visto pela maioria das pessoas, talvez não por uma elite de nobres, mas pelo cristão cotidiano da Idade Média, o lucro seria mal visto.
Há historiadores que contam a história de comerciantes que voltam para o país onde comerciaram, onde venderam alguns objetos, porque tem a informação de que o preço que eles venderam era superior ao preço justo, que era advogado por alguns teólogos da época, e ele não queria perder a alma dele. Então, ele voltava lá para devolver o dinheiro para as pessoas às quais ele vendeu a um custo maior do que o custo justo. Tá? E o Denis já começa a perceber na sociedade de sua época essa transformação que vai chegar nos nossos tempos de hoje, tá? Em que o amor do lucro é colocado abertamente. O homem bem-sucedido é visto como aquele bem-sucedido financeiramente, aquele que enriqueceu. Tá? Muito recentemente, com a morte do MC Kevin, eu vi a entrevista com a mãe, onde ela diz que ele venceu. Ele venceu por quê? Porque com sua arte ele conseguiu sair da miséria e enriquecer. Então, o lucro passa a ter um sentido ético diferente daquele sentido ético que era utilizado pelos teólogos católicos na Idade Média. Tá? Talvez, como dizia Weber, o sociólogo, influência da ética protestante. Ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas isso também é outro assunto. Tá? Ele coloca: deseja-se possuir a todo custo. Todos os meios são bons para se adquirir o bem-estar, a fortuna, o único alvo que julgam digno na vida. Tá na página 51. Então, ele usa expressões que eu acho interessantíssimas, em que a gente vê como é que Leon Denis, assim como Kardec, tá? Eles estão ligados à ética cristã. Então, ele fala assim: o egoísmo inexorável dos felizes, que são as pessoas que enriqueceram e que não querem ajudar ninguém, não são capazes de se colocar à disposição de ninguém. O ódio e o desespero dos infortunados. Então, ao mesmo tempo que ele critica os ricos egoístas, ele critica os miseráveis revoltados, capazes de ações, tá, para a manifestação do seu ódio, do seu desespero contra os outros. E ele coloca: a situação dos pequenos, dos humildes, é dolorosa. Ele fala em 1885 na França. Com certeza essa não é a sociedade francesa dos dias de hoje, mas essa é a sociedade brasileira dos dias de hoje. Esse fala do aumento dos suicídios na França. Eu acho que aqui, tirando essa frase, a gente encerra o porquê da vida. A ciência é imponente para conjurar o mal, erguer os caracteres, curar as feridas dos combatentes da vida. Então, ao mesmo tempo em que ele considera que, além da filosofia, é necessária a ciência, ele percebe que só com ciência não dá para desenvolver a ética, que é uma outra grande contribuição da filosofia para nós. É preciso ter um embasamento para se desenvolver uma proposta ética, para se escolher, tá? Uma ética para se viver. Leon Denis. Bom, vamos parar por aqui, senão a gente não vai ter tempo de conversar e a gente ainda tem 10 minutos, não é isso, Fabrício? Então, vamos isso lá mesmo. nesses 10 minutos que a gente tem. Gratidão, Jader. Pessoal, quem quiser fazer alguma interação com o grupo, levanta a mãozinha do Zoom. Eu vou tirar... Como é que eu tiro esse negócio daqui, Fabrício? Espera aí que eu vou tirar para você. Obrigado. Pronto. Você é um anjo. Então, nós temos a Eliana que quer contribuir. Eliana, pode falar, querida. Oi, Jader, tudo bem? Oi, turma, tudo legal? Saudade. Tudo bom, linda? Eu também. Então, sabe o que eu queria te perguntar? Como é que você analisa esse conteúdo do Leon Denis em relação à filosofia no sentido da política do socialismo? Porque me parece o discurso dele, ele tem inclusive um livro, né, que é Espiritismo e Socialismo. Você chegou a ver isso
relacionado ao porquê da vida? Relacionado ao porquê da vida, não, porque as ideias estão muito embrionárias. Tá? Mas no socialismo e espiritismo, lendo o livro, a gente vê direitinho o que o Denis chama de socialismo. Tá? Então, se parece com a nossa social-democracia dos dias de hoje, não a social-democracia da Rosa Luxemburgo, tá? Mas com a nossa social-democracia dos dias de hoje. Ele tem lá a página, não sei se é 20, 23, mais ou menos no início, ele faz uma definição de socialismo. Então, ele entende por socialismo todo tipo de ação que Estado e sociedade fazem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele não usa o termo qualidade de vida, não. Tá? Mas nos dias de hoje a gente falaria de qualidade de vida nas pessoas. E nesse livro Socialismo e Espiritismo, então, o Denis ele acompanhava os socialistas do século XIX. E nesse livro a gente vê que ele começa a ficar assustado quando os socialistas começam a se tornar materialistas. Exato. É exatamente aí a minha dúvida. Em que, se você percebeu um momento em que ele vai refletir sobre isso. Sim, eu não vou lembrar assim de memória, tá? O nome dos atores sociais da França daquela época, mas ele chega a dizer nome de um ou dois dos políticos socialistas franceses daquela época que vão se aproximando do marxismo, tá? Que estão preocupados mais com a distribuição de renda, mais com a distribuição dos bens materiais do que com as pessoas propriamente dito. É o que faz com que alguns desses pensadores, tá, proponham até atividade de extrema violência para bancar uma revolução na sociedade. Tá? Esse ponto a gente vê no Porquê da Vida, né, Eliana? Porque ele está preocupado com o abandono, com a negligência da sociedade com relação às pessoas. Isso. E daí ele liga o cristianismo a isso, né? E aí ele liga o entendimento do cristianismo a isso. Ele entende que se os homens tivessem uma ética cristã realmente, eles fariam alguma coisa. Não sei se é uma visão ingênua, tá? Mas com certeza os cristãos se importam mais e podem até não fazer ações muito efetivas para a massa das pessoas que estão em situação de miséria, mas alguma coisa fazem, alguma coisa procuram fazer. Ele acreditava que essa ética pudesse mobilizar as mentes das pessoas para efetivar transformações em que a sociedade fosse menos desigual. E acabou que a sociedade francesa hoje, tá, tirando o problema das imigrações que eles estão vivendo, se tornou uma sociedade muito menos desigual do que a nossa. As sociedades do norte da Europa se tornaram sociedades muito menos desiguais que as nossas. Né? A gente vê as pessoas daqui do Brasil festejando a primeira-ministra alemã, porque é uma pessoa que ficou décadas no poder sendo reconduzida pelo próprio povo alemão, tá? E que não enriqueceu nesse meio tempo. Tá? Que ela e o marido lavam sua própria roupa na Alemanha. Ela continua morando no apartamento que ela morava. Tá? E isso não deixa de ser um exemplo para todos nós. Estando tão perto do poder, tá? Estando tão perto de tanto recurso, de tanto dinheiro, ela não se apropriar de nada não deixa de ser um exemplo para nós. E ela é uma pessoa ligada aos meios cristãos lá na Europa. Eu acho que o Humberto pode falar disso muito mais do que eu conheço só à distância. Tá? Eu não conheço de perto. Obrigada, viu? Apenas assim, uma vírgulazinha de contribuição. O Leon Denis acreditava ter sido a reencarnação de John Wycliffe, né? Independente se isso é fato ou não, quando o sujeito faz uma declaração dessas, isso tem peso para ele mesmo, no mínimo. Na pior hipótese, isso significa alguma coisa para ele mesmo. Bom, o John Wycliffe era um professor universitário, né? Que foi um dos criadores do comunismo cristão, da primeira ideia, primeira versão do comunismo, em 1370, mais ou menos. Qual que era a base teórica dele? Ele acreditava que
baseado na ideia cristã de que todos somos irmãos, não é possível haver uma primazia material de uma pessoa sobre a outra. Então, todos deveriam compartilhar os bens. Bom, Wycliffe era um radical, ele realmente levava essa ideia às últimas consequências, mas, muito provavelmente, Leon Denis considerava, de alguma maneira, essa origem comunista, medieval, cristã, né, do John Wycliffe, ao se considerar o próprio, né, sendo que isso não era um detalhe na vida do John Wycliffe, mas era um elemento central. É ele que vai gerar conflitos camponeses na Europa depois, por causa do pensamento dele. Sim, ele vai estimular, ele começou a tarefa, por assim dizer, missionária ou propagandística dele com uma certa idade. Para a Idade Média, ele tinha 50 e poucos anos, quer dizer, ele estava velho para a Idade Média. Hoje então, ele é muito jovem, viu, Humberto? Não, mas naquele contexto, né, o sujeito já estava doente, já tinha um monte de coisas incuráveis, né, não existia cirurgia. Então, quer dizer, ele não se desloca muito, é basicamente nisso que implica a questão. E depois também, esse é o motivo pelo qual ele não é queimado, né? Ele merecia ter sido queimado, do ponto de vista teológico, ele fez tudo que ele podia para ser queimado pela igreja, mas ele estava adoentado e era considerado idoso já. Aí realmente ele já tinha uma idade avançada quando as provocações piores dele chegaram a incomodar o papado. Antes disso, ele tentou... O rei da Inglaterra e o pseudo-proto-parlamento que existia na época, não era exatamente, né, um congresso, eles tentaram cooptá-lo a favor de um movimento de separação entre as forças temporais e as espirituais, porque a Igreja Católica tinha muito poder em termos financeiros, em termos de posse de terras. Então, foi um primeiro momento em que os lordes ingleses tentaram, de alguma maneira, limitar o poder da Igreja, não com razões religiosas, mas com razões puramente interesseiras mesmo, do ponto de vista mais financeiro, né? Depois desse processo, quando as teorias dele foram cooptadas por esses políticos e lordes, ele começou a ser ostensivamente perseguido pela igreja, porque o nome dele passou a ser associado não apenas como um sujeito incômodo, teórico, mas também como um sujeito perigoso do ponto de vista prático para a ordem estabelecida. Entretanto, ele já tinha mais de 70 anos, eu acho, e estava... eu não sei qual a doença, mas ele tinha, assim, uma questão de saúde que, às vezes, o impedia até de sair da cama, alguma coisa assim. Os processos de condenação, eles levavam isso em consideração na época. Era considerado anticristão condenar alguém à morte se a pessoa estivesse doente. Então, a pessoa tinha que estar bem para ser condenada à fogueira. Se ela estivesse muito mal, existia uma espécie de... não perdão, porque heresia é imperdoável, mas existia uma espécie de vista grossa. E aí o processo meio que não acontecia, tá? Foi isso que aconteceu. Entretanto, depois, o processo ocorreu após a morte dele, o corpo foi desenterrado, foi profanado, né, queimado, né, os restos foram queimados, o que não era permitido, segundo a doutrina da igreja da época, e atirados ao rio. Não sei se foi ali em Oxford mesmo ou se foi em outra região que ele foi enterrado. Isso me falha a memória agora. Mas, de qualquer maneira, era, sem dúvida nenhuma, um herege do ponto de vista da igreja. Era um desviante, um não conformista, são os nomes que os ingleses gostam de usar, né? Não conformista. Quer dizer, não é exatamente um pecado, mas para a igreja isso era inaceitável. Agora, o interessante é que os argumentos do Wycliffe e depois do Hus, que foi influenciado pelo Wycliffe, eles eram argumentos
muito lógicos. E Wycliffe, aliás, era um lógico. Ele era um professor de lógica e teologia. E parte da demanda dele por coerência doutrinal dentro da igreja não era uma revolta como a dos reformadores posteriores, que era uma revolta tão moral, mas ele tinha uma revolta lógica também. Ele achava que havia certas incoerências no sistema, incoerências na doutrina, que obrigavam uma mudança de atitudes. Uma delas é a seguinte: ele dizia, bom, se o Papa peca, ele não é um representante da doutrina de Cristo. Né? Na medida em que peca, ou pelo menos enquanto peca, o Papa não representa a doutrina de Cristo. Isso era alta heresia, porque na prática isso significava que toda a autoridade, toda a hierarquia espiritual e temporal da estrutura da igreja e da sociedade medieval estava sendo questionada, num sentido muito radical. E isso não podia acontecer. E Hus segue essa recomendação do Wycliffe. Então, de diversas maneiras, ele ultrapassou a medida do razoável, né? Então, por isso que eu disse anteriormente, ele mereceu uma condenação à fogueira, porque outras pessoas que fizeram menos do que isso foram condenadas à fogueira. Giordano Bruno fez, na minha opinião, muito menos do que isso. Foi muito mais sutil, muito mais elegante, muito mais filosófico, e foi para a fogueira. E foi torturado por 1 ano ininterruptamente, antes de ir para a fogueira. Então, por que o Wycliffe não foi? Além dessa questão de saúde, ele também teve o privilégio de viver na Inglaterra, que era um pouco longe, mesmo para a Idade Média, era um pouco longe da esfera imediata de ação da Igreja Católica. Eu acho, cá entre nós, que o fato de Leon Denis declarar satisfeito essa herança wyclifita, ou essa herança reformadora, né, na vida dele, isso significa alguma coisa. O fato de Kardec também declarar essa herança, né, também provavelmente significa alguma coisa. E eu tenho para mim que, de certa maneira, esses autores entendem o Espiritismo como uma ponta final do movimento de reforma da cristandade também. Não apenas isso, mas em relação à cristandade, acho que eles se entendem como uma ponta final de um processo de reforma iniciado ali no século XIV, no século XV, por basicamente eles mesmos. Arthur, é o Adair. Eu queria só... Você pode responder uma questão. Você afirmou que o Leon Denis teria comentado ou declarado, ou deixado escrito, que ele seria a reencarnação do Wycliffe. Qual obra que ele fala isso, ou isso são terceiros autores que atribuíram essa reencarnação a Leon Denis? Olha, agora não vou lembrar para te dizer exatamente. Vou pesquisar para dar essa resposta mais exata ali no WhatsApp. Provavelmente o Tiago Barbosa consegue dizer isso com exatidão. Mas ele acreditava, sim, ser o John Wycliffe. Muito provavelmente, como o mentor dele era o Jerônimo de Praga, né, que era um discípulo de Wycliffe e de Hus ao mesmo tempo, né, um amigo de Hus e discípulo de Wycliffe, muito provavelmente essa foi uma revelação pessoal. Mas eu acho que sim é fato de que Leon Denis acreditava nisso, de que ele era John Wycliffe. Mas vou pesquisar a fonte. Obrigadão. Vou passar a palavra para o Fux, que será a última pergunta da noite, que a gente já extrapolou o nosso tempo. Fux, com você, querido. Olha, a minha intervenção poderia ser outra, depois dessa apresentação que Humberto fez, né, sobre esse processo que precisa ser melhor refletido por nós mesmos, né? Mas eu quero recuperar minha intenção anterior, que era com vistas à pergunta da Eliana sobre o socialismo, etc., do Leon Denis, lembrar que o próprio Kardec, nas Leis Morais,
define como uma forma adequada de organização social é comparar-nos às abelhas, não é? Trazendo o aspecto de cooperação e não de competição, e essa sociedade cooperativa parece que está meio no horizonte aí, pelo menos no âmbito das utopias do momento, né? Era isso. Eu queria dar um extra aqui, Fabrício. É uma outra coisa que está no socialismo e espiritismo. A outra coisa que me chamou a atenção é uma passagem rápida do Denis, mas a avaliação que ele faz da França é que a sociedade de classes havia sido meio que desmanchada, porque as pessoas tinham a possibilidade de começar a vida numa classe e terminar em outra. Tá? Então, aquela sociedade totalmente separada, em que você nasceu nobre, vai morrer nobre, você nasceu comerciante, vai morrer comerciante, nasceu agricultor, vai morrer agricultor, tá? Ele critica essa visão. Então, quando ele critica essa visão, ele põe em xeque a noção de conflito de classes, não de interesses entre grupos, tá? Mas de luta de classes, que é um instrumento do pensamento marxista muito importante, com o qual ele não se alia, tá? Ele não se junta. Tá? E é isso que você falou, não é a luta, mas a colaboração, a cooperação. Tá? Como essa cooperação pode ser feita, aí é que está o nosso para casa, né? Gratidão, Jader. Alguma consideração final, Jader ou Humberto, antes da gente ir para o encerramento? Eu só peço que vocês me sinalizem se foi bom ou se foi ruim, tá? Se o estudo dessa forma atende. Estou aqui aberto a melhoras. Eu acho que foi excelente, essa parceria tem sido muito boa do meu ponto de vista, por conta do seguinte, uma leitura que eu considero errada da maioria da literatura espírita de estudo mesmo, né, tirando assim os romances ou os poemas, quando o sujeito ele dá essas listas de nomes, e Leon Denis faz isso muito, e quase todos os outros ali da pesquisa empírica, eles fazem isso muito, e diz assim, fulano, 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 né? Ou então no invisível chega a ser exaustivo, porque são muitas referências e ele cita o caso e o livro. O caso e o livro. E às vezes ele fala, fulano tem também casos parecidos. Que um estudo assim muito rigoroso deveria fazer? A gente deveria pegar cada um desses autores desses livros e ler, né? Isso muito poucas pessoas fazem. E além de a gente fazer isso, é relevante também em apresentações a gente dizer quem são essas pessoas e o que exatamente elas fizeram, para que quando a gente esteja lendo esses autores que gostam de fazer longas listas de contribuições à pesquisa empírica em espiritismo, espiritualismo, em mediunidade, seja lá o que for, pesquisa psíquica, que a gente saiba exatamente o que cada um fez, sabe situar e sabe por que a pessoa está citando. De novo, o Tiago Barbosa é uma pessoa que me impressiona muito nesse sentido, porque quando editor das obras de Leon Denis, por alguns anos, o que ele fazia? Ele pegava, ali no CELD, né? Ele pegava junto com a equipe, né? Eram várias pessoas que tinham esse mesmo perfil de trabalho. Eles pegavam um livro e a cada citação, eles iam lá no Desrochers, iam no Myers, iam no William James, liam o livro que estava sendo referido por Leon Denis e punham uma nota. Isso aí, cara, gente, é 1 milhão de vezes à frente de uma leitura romanceada de Leon Denis ou de outros autores desses clássicos do espiritismo, porque isso nos dá a noção exata do que Leon Denis está lendo e por que ele está fazendo aquela citação. Que às vezes são citações muito de passagem, muito panorâmicas. Mas quando você vai lá no Desrochers e tira daquele trecho citado o caso e comenta numa nota de rodapé, em 5 linhas que seja, e diz por que aquilo é importante,
isso ilumina profundamente o texto, dando o sentido exato da pertinência daquela citação. Isso é uma coisa que falta a gente fazer melhor. Gratidão, Humberto. Então, hoje nós vamos até Londres e convidar a nossa querida Elza para fazer a nossa prece de encerramento. Eu peço a todos que, de olhos fechados ou abertos, que se sintam abraçados pelos filósofos espíritas que tanto fizeram para trazer o conhecimento, o despertamento e as reflexões para que a humanidade toda pudesse ser chacoalhada. A eles a nossa gratidão. Por eles nós continuamos nossas tarefas, sabendo que a assessoria de muitos desses nomes que foram citados, Wycliffe, Leon Denis, Jan Hus, todos eles tiveram seus momentos sacrificantes em prol de um ideal maior. E nós pouco fazemos, mas o que fazemos é enaltecê-los, aprender com eles e prosseguir, ajudar a rolar a pedra gigante. Então, Senhor Deus, Pai de amor e bondade, filósofo criador de todos os universos, a nossa gratidão, pequeninos que somos, neste momento, Senhor, com nossos corações entrelaçados nessa malha que cobre a humanidade, em pensamentos, palavras de luz que saem do nosso espírito, auxiliando o despertamento em prol da luz ao caminho do amor e da paz interior, que todos ansiamos, especialmente nestes momentos de indiferença, de falta de fortalecimento, de entendimento e de busca de uma razão maior para a vida. Assim, em nome dos benfeitores que nos cuidam, atentam que estão conosco, em nossos lares, nossos familiares, nossas comunidades, nossos trabalhos, cuidando para que os nossos pensamentos também sejam direcionados de forma correta, respeitando o nosso livre-arbítrio. E nós pedimos ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, amados benfeitores, a errarmos menos, a não julgarmos, a atendermos o preceito de o amarmos uns aos outros, a fazermos o nosso melhor para que o trigal ao nosso redor também floresça, lindo, alimentando a todos. Assim, Jesus, ajuda-nos, Mestre, por caridade, neste momento, nessa onda gigante da pandemia, que assola corações e almas, e os descrentes partem, sem te conhecer, Jesus. Nós te pedimos, ajuda-nos, para que, fortalecidos, possamos cuidar do nosso jardim interior, do nosso jardim familiar, fazendo florescer as flores do amor, da fraternidade, da educação, do entendimento, da empatia, para que coloquemos em prática o amai-vos uns aos outros. Ilumina, Jesus, os nossos coordenadores, que também nos trazem as informações para que a gente possa ter um ponto de partida, de pensar melhor, ver que o horizonte é mais ampliado do que realmente conhecemos e que possamos atender ao chamado de estudar e progredir pelo nosso próprio esforço, Senhor. Assim, despedimos nessa tarde tão gostosa, nesta noite de Londres, tendo conosco em nossas mentes material para processar e alimentar o nosso espírito. Abençoa-nos, divino amigo. Guarda-nos, Senhor. Despede-nos na sua paz. Que assim seja. Gratidão a todos. Gratidão, Elza. Gratidão a todos. Tenham todos uma boa noite e vejo vocês daqui 15 dias. Um abraço a todos e até breve. Abraços. Daqui 15 dias,